Conta-se que há muito, muito, muito tempo atrás, em alguma região remota, próxima ao norte da Europa, um grupo de ciganos se instalou. Ali ficaram e viveram alguns meses. Como os meses passaram, as estações do ano também passaram. E próximo ao fim do ano, o inverno se aproximava. Os ciganos já sabiam o que esperar, mas as estações, elas trouxeram uma grande surpresa, porque o inverno veio muito mais rigoroso do que eles imaginavam. Tentaram resistir ao máximo ali. Eles reforçaram as suas carruagens, eles fizeram barracas e um grupo até se alojou numa pequena caverna que ficava perto da estrada. Mas quando o mais velho olhou para o horizonte e percebeu que de lá vinha uma nevasca, eles entenderam que aquela tempestade não era de brincadeira. E sendo ela muito rigorosa, talvez eles perdessem a vida. Se arrumaram rapidamente, aprontaram seus cavalos, entraram nas carruagens e partiram dali. Acontece que, com o costume também de ficar naquele lugar, um pequeno garoto, uma criança, tinha encontrado uma galeria isolada dentro daquela caverna e não percebeu que todos se arrumavam e partiam. Adormecido ali ficou e, quando acordou, não encontrou mais ninguém. Sabia, claro, que fazia parte de uma família e que jamais seria abandonado. Então aguardou ali, esperou e esperou. Mas a tempestade veio e o deixou preso dentro da caverna. Depois de alguns dias, sem ter o que comer, sem ter como sair dali, um pequeno sol um pouco tímido saiu apenas o suficiente para derreter um pouco a neve, mas não o suficiente para aquecer o garoto, que ainda tinha esperança de ser resgatado. Ele procurou frutas nativas da região, mas é claro, todas as árvores estavam sem folhas e consequentemente sem frutos também. Procurou talvez algum pequeno animal que pudesse caçar, mas todos eles tinham se enterrado em suas tocas e não sairiam antes da primavera. Sem solução nenhuma, o garoto então foi até a cidade mais próxima. E lá na cidade mais próxima, enxergou aquele cenário completamente branco. Neve e mais neve. E algumas pequenas casas de madeira cobertas de neve. Foi até a primeira casa, que ficava bem próxima ao início da cidade, e bateu na porta. Aquela casa era a casa de uma senhora que morava sozinha. E a senhora, sabendo que ali, naquele dia, seria a véspera de Natal, arrumava tudo, terminava de fazer uma refeição. Sua casa estava aquecida, estava cheirosa, o seu tapete estava escovado, as suas roupas estavam todas limpas, tudo na ordem, os enfeites organizados por tamanho. E assim que ouviu as batidas da porta, foi correndo atender. Mas o que ela viu do lado de fora não era o que ela esperava. Aquele menino cigano, que há dias nem banho tomava, nem comia, aquelas roupas rasgadas, olhou para o menino e disse: "Como se atreve a vir bater na minha porta na véspera de Natal? E vá para trás, você pode sujar o meu tapete. A minha casa está toda limpa, está toda arrumada. Você, por favor, saia daqui." O menino, que não pôde falar nada, só baixou a cabeça e partiu, como a mulher disse. Ele continuou a caminhar por aquela rua, que era meio estreita. Encontrou uma casa ao lado da casa da senhora. Naquela casa morava um carpinteiro.
E aquele carpinteiro que adorava fazer os seus próprios móveis e utensílios, terminava de arrumar a sua casa. Os seus móveis estavam todos envernizados e todos alinhados corretamente. Ele então terminava de lixar uma última cadeira, que completaria o conjunto de 6 cadeiras para a grande mesa que ele tinha preparado para a véspera de Natal. O menino bateu na porta e o carpinteiro ouviu. Foi atender a porta ainda com sua cadeira na mão e a lixa na outra. E quando viu aquele pobre menino que estava ali olhando para ele, ele disse: "Mas o que é isso? Véspera de Natal? E vocês vêm nos incomodar? Eu estou aqui a trabalhar, por favor, pelo menos nesse dia sagrado, deixe-me em paz para trabalhar." O menino, sem dizer nada, baixou a cabeça e voltou a caminhar por aquela rua estreita. O carpinteiro fechou a sua porta nas suas costas e continuou a lixar sua cadeira. O menino então olhou para a terceira casa, meio reticente ainda, porque tinha percebido que o espírito de Natal naquela cidade não era um espírito tão evoluído assim. Ainda assim, resolveu bater na porta da terceira casa. Na terceira casa morava uma jovem viúva com seu pequeno filho. E ela terminava de trocá-lo, colocou uma roupa muito bonita para passarem a véspera de Natal. E o menino bateu na porta. Quando ela abriu a porta, viu aquele menino maltrapilho, com roupas rasgadas e sujas, olhou para o seu próprio filho, que estava de banho tomado, cabelo escovado, roupa alinhada, e pensou: só pode ser uma má influência para o meu filho isso. Então ela disse: saia, vá embora, vá embora. Eu tenho que cuidar do meu filho. Não tenho tempo para tolices. O menino cigano então baixou a cabeça novamente e partiu. Ela fechou a porta e trancou, não apenas com uma chave, mas também trancou com uma tranca que ficava no alto da porta, com medo de que aquele menino tentasse pegar algo mais tarde ali. O pequeno cigano caminhou pela rua estreita e não se deu o trabalho de procurar mais nada por ali. Entendeu que o seu povo não estava ali e que aquele povo não queria comer. Mas quando chegava até o fim da rua, a sua fraqueza bateu forte em seu peito. As suas pernas não aguentavam mais. Os seus lábios estavam azuis, congelados. E ele caiu. E quando caiu, bateu com a sua cabeça na soleira da porta da última casa, que se abriu para ele. Na última casa morava o sábio da aldeia. E o sábio da aldeia viu aquele menino, desesperou-se, pegou-o no colo, levou-o até a sua sala, buscou um cobertor e o enrolou e colocou-o perto da lareira e deixou ali deitado, porque o menino estava desmaiado. O dia passou e a tarde passou, e quando anoiteceu, nada podia ser visto ali. As pessoas se preparavam para comemorar a véspera de Natal, e cada uma delas se sentava na sua mesa e pegava o seu banquete. E foi aí que aquela senhora que morava naquela primeira casa olhou para sua casa orgulhosa e disse: como a minha casa está arrumada e como a minha ceia será farta. Mas ao pensar isso, ela também pensou: e essa arrumação será eterna se eu não tiver ninguém que a bagunce. Eu não terei louça para lavar, porque eu sou sozinha. Eu comerei essa refeição e continuarei sozinha. E eu acho que talvez ter alguém para conversar seja até melhor do que ter uma casa muito arrumada.
logo veio à sua mente o menino. O que será que aconteceu com o menino? Ela levantou-se então e foi até a despensa. E lá procurou, encontrou um enorme pão que guardava, colocou embrulhado num papel de seda e saiu de sua casa. Enquanto isso acontecia lá na casa do carpinteiro, ele sentava e olhava para os seus móveis todos alinhados e lindos. Comia sua refeição e sentiu um certo orgulho de conseguir fazer tudo aquilo com perfeição. Mas também pensou, poxa, eu estou aqui numa mesa com 6 cadeiras e eu estou sozinho. Por que será que eu fiz 6 cadeiras? Se nunca tem ninguém aqui para compartilhar nada comigo. Quando ele pensou nisso, quem veio à sua mente? O menino cigano. Ficou preocupado então. Levantou, foi até sua despensa e pegou a maior garrafa de vinho que tinha. Abriu a porta e partiu. Enquanto isso acontecia, lá na casa da viúva, ela presenteava o seu filho, que tinha ganhado 3 brinquedos diferentes e que brincava perto da lareira eufórico. Ela olhava para ele e ele olhava para ela com um ar de mamãe, vem brincar comigo. Mas ela era uma mulher adulta, cuidando de uma criança com preocupações. Nem tinha mais energia para isso. Quem me dera tivesse uma outra criança aqui para brincar com meu filho. E quando falou isso para si mesma, lembrou de quem? Do pequeno menino cigano que nada ganhou, que nada comeu e que talvez até corresse perigo lá do lado de fora. Ela então foi até a despensa e pegou um grande pote de nozes que tinha guardado, pegou seu filho no colo e saiu. E assim os 3 se encontraram na rua. Olharam para o chão e viram que ainda existiam pegadas do menino cigano. E caminharam seguindo aquelas pegadas até chegar na frente da casa do sábio. Lá elas desapareciam. Então eles resolveram bater na porta do sábio. Afinal, ou o menino desapareceu ou ele entrou nessa casa. E o sábio abriu a porta. Quando eles olharam para o lado de dentro, viram um menino cigano enrolado num cobertor perto da lareira tomando uma xícara de chocolate quente. Do lado dele existia uma outra xícara que o sábio estava tomando. Ele então perguntou: o que vocês fazem aqui? A mulher mais velha, ela disse: sabe, eu me preparei muito para o nascimento do menino. O carpinteiro disse: lá em casa está tudo em ordem para o nascimento do menino. Eu já não tenho mais o que fazer lá. A viúva disse: uma hora dessa eu acho que o menino já nasceu. Então o sábio abriu sua porta e os 3 entraram e compartilharam o que tinham. E como um milagre de Natal, foi o Natal mais rico que eles tiveram. Foi o Natal onde, compartilhando tudo, eles tiveram acesso a tudo e conversaram e trocaram histórias e riram. E tudo isso graças ao menino. Essa história, que se chama Graças ao Menino, eu retirei deste livro aqui, Novas Histórias Antigas. Este livro é cheio de narrativas de tradição oral que a Rosane Pamplona ela sintetizou dentro desse livro de contos. E essa história é uma história muito poética. Ela é uma história que expressa muito do que nós sentimos, ou então do que nós deveríamos sentir. Trago hoje para vocês porque essa época de Natal é uma época muito especial. É uma época em que nós sentimos novas energias no ar, independente da crença. Mas as pessoas parecem que são contagiadas por algo que não deveria sumir, mas que depois de algum tempo é guardado para que no próximo Natal
seja resgatado. Eu não posso dizer que o Natal para mim já foi uma época de muita alegria quando eu era criança. E depois de adulto, ela se tornou muito melancólica. Porque essa alegria toda vinha do meu avô, que adorava o Natal e adorava compartilhar as coisas e reunir os parentes em sua casa. Eu lembro dos cheiros, eu lembro dos sabores e eu lembro das pessoas que o visitavam naquela noite. E depois que ele partiu, o Natal parou de fazer um pouco de sentido para mim. Mas uma coisa que eu nunca esqueci foi que todo final de ano próximo ao Natal, meu avô me contava uma pequena história. Uma história que dizia a ele ter ouvido de alguém que eu não estou me recordando quem, mas que em determinado dia, ou melhor, em que em determinada noite, antes da véspera de Ano Novo, do dia 23 para o dia 24, essa pessoa estava dormindo e foi acometida de sonhos. E dentro da sua mente, dentro de toda a energia natalina, essa pessoa encontrou Jesus. E essa pessoa convidou Jesus para ceiar com ele. E milagrosamente Jesus aceitou. Então esse homem preparou a sua casa e preparou comidas e preparou lugares e preparou a sua porcelana e sua prataria para receber Jesus. Era um homem bom, caridoso, mas estava tão contagiado com aquele sonho que naquele dia tudo que ele pensava era que Jesus ia visitá-lo. E quando deu umas 10 horas da noite da véspera de Natal, uma mulher com uma criança no colo bateu à sua porta, pediu uma comida e o homem disse: olha, eu até te daria, sabe, mas hoje eu não posso porque eu fiz uma mesa maravilhosa, eu fiz a refeição e eu não posso mexer naquilo porque Jesus vai vir me visitar. Se você voltar outro dia ou outra hora, eu posso te dar os restos, mas hoje não, porque hoje Jesus virá. E a mulher foi embora. E depois, quase meia-noite, veio um velho com uma barba muito longa e bateu à sua porta e pediu comida. E o homem ficou com o coração na mão, porque ele era um homem caridoso, mas ele não podia mexer naquela refeição que estava na mesa, porque Jesus não ia chegar com aquilo tudo mexido, né? Ele era uma visita e era especial, e poxa, era o aniversário dele. Então ele passou pro velho e disse: olha, hoje não, desculpa, volte outro dia, volte outra hora. E depois de algumas horas, perto das 3 horas da manhã, um jovem, passou por ali e pediu um prato de comida. E o homem, que já estava impaciente porque ele estava esperando Jesus, mas é claro, Jesus deve ter muitos afazeres na véspera de Natal. Ele deve visitar muita gente. Já era 3 horas da manhã, mesmo assim ele não tocou na comida. Não, porque Jesus disse que vinha e ele tinha a sua palavra. Então o jovem foi embora. O homem não comeu, a mulher não comeu, o velho não comeu, o jovem não comeu. E quando estava quase amanhecendo, ele sentado no sofá, adormeceu. E dentro do seu sonho, novamente, ele sonhou com coisas natalinas, com sabores, com cheiros e com Jesus. E Jesus veio e sentou ao seu lado. E ele, inconformado, disse: mas Jesus, você é Jesus. Por que isso não apareceu? Você disse que viria. Jesus então olhou com um rosto de interrogação para o homem e disse: mas eu vim 3 vezes e você não abriu a porta para mim. E foi assim que o homem perdeu a oportunidade de receber Jesus no dia do seu aniversário. Eu acho que o Natal é o Natal porque
todos somos um nesse dia. Estejam atentos, os sinais virão. Tenham todos um Feliz Natal, próspero, próspero o suficiente para ser compartilhado com quem precisar. Estejam atentos, os sinais virão. Tenham todos um Feliz Natal.